Hoje gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão autobiográfica sobre o conceito de viver. Não se trata da história de uma pessoa, mas da trajetória de uma ideia que nos acompanha desde os primórdios da humanidade. O que significa viver? Nasci em um momento indefinido, talvez quando o primeiro ser humano olhou para o céu e se perguntou por que estava aqui. Desde então, tenho sido moldado, questionado, celebrado e temido. Sou o conceito de viver, e minha história é a história da humanidade. No início, eu era simples. Viver significava sobreviver. Era a busca por alimento, abrigo e proteção contra os perigos do mundo. Nas cavernas, ao redor do fogo, os primeiros humanos me entendiam como uma luta diária contra a natureza. Eu era instinto, era medo, era resistência. Mas à medida que a humanidade evoluiu, eu também evoluí. Com o surgimento da agricultura, as tribos nômades se estabeleceram e eu ganhei novas camadas. Viver já não era apenas sobreviver, era construir, criar raízes, formar comunidades. Eu me tornei sinônimo de conexão, de pertencimento. Nas civilizações antigas, fui celebrado em rituais, mitos e filosofias. Para os gregos, eu era a busca pela arete, a excelência humana. Para os budistas, eu era um ciclo a ser transcendido. Para os estoicos, eu era uma oportunidade de viver em harmonia com a natureza. Cada cultura me vestiu com suas cores, e eu me tornei um mosaico de significados. Na Idade Média, eu fui marcado pelo dualismo entre o sagrado e o profano. Viver era uma preparação para o além, uma jornada espiritual. Mas mesmo nesse contexto, eu não perdi minha conexão com o mundo material. Afinal, era nas pequenas coisas do cotidiano que as pessoas encontravam alegria e propósito. Com o Renascimento, eu renasci. A humanidade voltou seus olhos para o potencial humano, e eu me tornei sinônimo de descoberta, criatividade e liberdade. Viver era explorar, questionar, criar. Foi nessa época que ganhei uma das minhas definições mais poéticas. Carpe diem, aproveite o dia. No século XIX fui confrontado pela industrialização. A vida se tornou acelerada, mecanizada, e muitas pessoas se sentiram perdidas em meio ao ritmo frenético das cidades. Eu, que antes era associado à simplicidade e à conexão com a natureza, agora era também uma corrida contra o tempo. No século XX, enfrentei novos desafios. Guerras, revoluções e avanços tecnológicos me colocaram em xeque. O que significava viver em um mundo de contradições, onde a ciência prometia curar doenças, mas a humanidade criava armas de destruição em massa? Eu me tornei um conceito fragmentado, um espelho das complexidades da existência humana. E hoje, no século XXI, continuo a ser desafiado. Vivemos em uma era de conexão global, mas também de solidão, de avanços médicos impressionantes, mas também de desigualdades gritantes, de busca por significado, mas também de distrações infinitas. O que significa viver hoje? Talvez eu seja uma pergunta sem resposta definitiva. Ou talvez eu seja justamente isso, a pergunta que nos move, que nos faz acordar todos os dias e buscar algo mais. Viver é sobreviver, mas também é sonhar. Viver é conectar-se, mas também é encontrar-se. Viver é enfrentar desafios, mas também é celebrar pequenas vitórias. Viver é um paradoxo, uma dança entre o efêmero e o eterno. E assim, sigo minha jornada, moldado por cada geração, por cada indivíduo que se pergunta: o que significa viver? Obrigado por me acompanharem nessa reflexão. Que possamos continuar a explorar juntos o infinito significado de viver.